Você já se perguntou por que todos estão procurando sobre o rio Eufrates? É intrigante, não é? Talvez você não saiba, mas há algo profundamente misterioso e inquietante sobre esse rio mencionado na Bíblia. A cada busca, mais pessoas descobrem os segredos ocultos que ele guarda, segredos que nos levam a refletir sobre o nosso próprio destino. Nesta jornada, vamos explorar os enigmas que cercam o rio Eufrates e o que isso significa para nós hoje. Há uma crença forte e arraigada nas escrituras de que o Eufrates é mais do que apenas um rio, ele é um símbolo poderoso de eventos que moldaram e moldarão o curso da humanidade. Imagine saber que algo tão antigo tem implicações tão profundas no nosso presente e futuro. E não estamos falando apenas de eventos históricos, estamos falando de profecias bíblicas que preveem catástrofes e libertações que podem mudar tudo o que conhecemos. A recompensa rápida dessa busca é uma compreensão mais profunda das forças espirituais em jogo e do papel que o rio Eufrates desempenha no plano divino. Vamos desmistificar esses conceitos, trazendo à luz a verdade que muitos ainda desconhecem. E por que isso é importante? Porque, ao entender o significado desses eventos, podemos nos preparar espiritualmente, fortalecendo nossa fé e esperança em Deus e Jesus Cristo. Prepare-se para uma viagem reveladora que não só vai saciar sua curiosidade, mas também proporcionar uma nova perspectiva sobre o mundo espiritual. Vamos desvendar juntos os mistérios do rio Eufrates e entender por que ele está no centro das atenções. Esta é uma oportunidade de ouro para se aprofundar nas Escrituras, descobrir a verdade e se fortalecer na fé. Há algo de fascinante nas profundezas da terra, onde mistérios insondáveis habitam. Segundo a Bíblia, existem ocorrências estranhas abaixo da superfície, descritas como um abismo sem fundo onde seres demoníacos estão confinados. É quase como se estivéssemos falando de uma trama de ficção científica, mas esses elementos místicos encontram-se nas Escrituras Sagradas. As Escrituras indicam que esse abismo guarda segredos terríveis que, um dia, poderão ser revelados. Imagine andar pela terra sabendo que, sob seus pés, há um mundo de trevas aguardando o momento certo para emergir. Essa ideia pode parecer assustadora, mas também nos lembra da importância de manter nossa fé em Jesus Cristo e em Deus. Quando pensamos nas profundezas ocultas, é impossível não considerar o impacto espiritual dessas revelações. Para os fiéis, isso significa fortalecer a oração e a esperança na salvação, para estarmos preparados para o que possa surgir. Na Bíblia, o apóstolo João menciona esses seres demoníacos em suas visões no livro de Apocalipse. Ele descreve um futuro onde essas criaturas serão libertadas, trazendo caos e destruição ao mundo. É uma leitura que nos desafia a refletir sobre nossa própria espiritualidade e a buscar constantemente a verdade nas palavras de Deus. Compreender essas passagens nos ajuda a ver além do mundo físico e reconhecer a importância do reino de Deus em nossas vidas. A existência desse abismo sem fundo é um lembrete potente de que nossa batalha não é apenas contra o que vemos, mas contra forças espirituais além de nossa compreensão. Esses seres aprisionados aguardam o momento em que poderão causar grandes desafios à humanidade, o que reforça a necessidade de mantermos nossa fé inabalável. Para os que creem, é essencial buscar paz e salvação através de Jesus Cristo, sabendo que, independentemente dos perigos ocultos, Deus está ao nosso lado. Portanto, é fundamental refletir sobre esses mistérios da terra e como eles influenciam nossa jornada espiritual. À medida que exploramos essas profundezas bíblicas, somos chamados a estar preparados, mantendo nossa fé, esperança e oração. Isso nos leva a entender que a vida eterna no céu é a nossa verdadeira meta, enquanto navegamos pelos desafios do mundo. E assim, começamos a perceber que há mais do que o que os olhos podem ver, levando-nos a considerar o vasto e poderoso reino espiritual. O reino espiritual é um vasto e enigmático universo, muito além da compreensão humana. Nele, habitam seres de imensa sabedoria e poder, invisíveis aos olhos mortais, mas palpáveis através da fé em Deus e no Espírito Santo. A Bíblia nos oferece vislumbres desse mundo espiritual, onde anjos e demônios travam batalhas constantes pelo destino das almas. Jesus Cristo frequentemente mencionava esse reino, ressaltando a importância de estarmos espiritualmente preparados.
Neste reino, encontramos anjos que agem como mensageiros e protetores, guiando os fiéis na busca pela salvação e paz eterna. Um exemplo prático é o de Daniel na cova dos leões, onde um anjo enviado por Deus fechou a boca dos leões, protegendo-o. Isso nos mostra que, mesmo em situações de extremo perigo, a proteção divina é real e acessível através da oração fervorosa e da fé inabalável. O poder desses seres espirituais é imenso, e suas ações são frequentemente descritas na Bíblia com grande reverência. Em momentos de tribulação, a presença do Espírito Santo traz conforto e força, auxiliando-nos a superar os desafios do mundo. Muitos relatos bíblicos, como o de Elias sendo alimentado por corvos, exemplificam a intervenção divina em nossas vidas diárias, reforçando a ideia de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A vida no mundo físico é apenas uma fração da existência total. A verdadeira batalha acontece no reino espiritual, onde nossas escolhas e ações refletem nossa devoção a Deus. Para os crentes, é essencial buscar a palavra de Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa principal ferramenta de orientação, um farol que nos conduz através das trevas espirituais. Reconhecer a existência desse vasto reino espiritual é um passo fundamental para entender o plano divino. Enquanto navegamos pela vida, somos chamados a fortalecer nossa fé e a buscar constantemente a verdade nas Escrituras. Assim, preparamo-nos para enfrentar os desafios espirituais com coragem e determinação, sabendo que o Espírito Santo está sempre presente para nos guiar e proteger. As profecias bíblicas são janelas abertas para o futuro, revelando eventos que moldarão o destino da humanidade. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve visões aterrorizantes de um abismo sem fundo, de onde seres demoníacos serão libertados durante os tempos finais. Essa imagem é um lembrete poderoso da importância de estarmos preparados espiritualmente, buscando a salvação através de Jesus Cristo e a proteção de Deus. João escreve sobre um tempo em que esses demônios, confinados por eras, serão soltos para trazer caos e destruição ao mundo. A Bíblia fala da importância de estarmos vigilantes e preparados para esses eventos, mantendo nossa fé e esperança na palavra de Deus. Um exemplo prático é fortalecer a oração diária, buscando a paz e a orientação do Espírito Santo em todas as nossas ações. Essas profecias não são apenas avisos de catástrofes, mas também chamados à ação para os fiéis. Somos incentivados a estudar a Bíblia, entender suas mensagens e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. A leitura do livro de Apocalipse, por exemplo, pode ser uma prática transformadora, ajudando-nos a compreender os planos de Deus e a importância de viver uma vida justa e dedicada ao reino de Deus. A visão de João é um convite à introspecção e à renovação espiritual. Os eventos descritos no Apocalipse servem como um despertador espiritual, alertando-nos sobre a necessidade de arrepender-nos de nossos pecados e buscar uma relação mais profunda com Deus. Através da fé em Jesus Cristo, podemos encontrar a verdade e a paz, mesmo diante das previsões mais sombrias. Preparar-se para as profecias bíblicas é um ato de sabedoria e fé. Ao mantermos uma vida de oração, leitura bíblica e prática dos ensinamentos de Cristo, estamos nos armando contra as forças do mal. A Bíblia nos ensina que, apesar dos desafios, a esperança e a vida eterna no céu estão ao alcance daqueles que permanecem firmes na fé. Assim, continuamos nossa jornada espiritual, sempre vigilantes e confiantes no amor e na verdade de Deus. O rio Eufrates é mencionado na Bíblia como cenário de eventos significativos que moldam o destino da humanidade. No livro de Apocalipse, encontramos a descrição de 4 anjos, aprisionados nesse rio, que serão libertados no final dos tempos, trazendo consequências catastróficas para a humanidade. Esse rio, carregado de simbolismo, nos lembra da importância de estarmos preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que estão por vir. Esses anjos, quando soltos, desencadearão uma série de eventos que trarão grande destruição ao mundo. A Bíblia nos alerta sobre a necessidade de sermos vigilantes e de nos prepararmos para esses tempos difíceis. Para os fiéis, isso significa fortalecer a fé em Deus e em Jesus Cristo, e buscar a orientação do Espírito Santo em todas as nossas decisões.
Um exemplo prático é dedicar tempo diário à leitura da Bíblia e à oração, buscando a sabedoria e a proteção divinas. O simbolismo do rio Eufrates vai além de sua presença física, ele representa a rebelião, pecado e eventos históricos que moldaram a humanidade. Desde o primeiro pecado até os primeiros assassinatos e guerras, o Eufrates é um lembrete constante dos desafios espirituais que enfrentamos. Essa conexão histórica nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e a buscar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. A libertação desses anjos no Eufrates é uma imagem poderosa de como o mal pode emergir e causar devastação. No entanto, é também uma oportunidade para os crentes reforçarem sua fé e esperança na salvação. Deus, através da sua palavra, nos oferece orientação e proteção, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz e verdade a serem encontradas. Manter a fé inabalável é essencial para navegar pelos tempos de tribulação. Assim, a menção ao rio Eufrates nas Escrituras é um chamado à vigilância e ao arrependimento. Devemos reconhecer a vastidão do plano divino e a importância de estarmos espiritualmente preparados. O estudo constante da Bíblia e a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo são nossas armas contra as forças do mal. Com fé, oração e esperança, podemos enfrentar os desafios do mundo, confiantes na promessa de vida eterna no céu. O rio Eufrates carrega um simbolismo profundo e poderoso nas Escrituras bíblicas. Associado à rebelião, pecado e eventos históricos cruciais, ele nos convida a refletir sobre as lições que a Bíblia nos oferece. Desde o primeiro pecado no Éden até as primeiras guerras, o Eufrates aparece como um cenário de significativos desafios espirituais. É um lembrete constante de que nossas ações têm consequências no reino de Deus. Ao longo da história bíblica, o Eufrates está ligado a eventos marcantes como o primeiro assassinato e as primeiras batalhas. Essas associações nos mostram a importância de reconhecer o pecado e buscar a redenção através da fé em Jesus Cristo. Um exemplo prático é o ato de confessar nossos pecados e buscar viver conforme os ensinamentos da Palavra de Deus, promovendo paz e verdade em nossas vidas. O simbolismo do Eufrates se estende aos tempos proféticos descritos no Apocalipse. A libertação dos anjos aprisionados nesse rio é um evento carregado de significado, mostrando como a rebelião e o pecado podem levar a grandes tribulações. Para os crentes, é um chamado a permanecer firmes na fé, buscar a salvação e confiar no Espírito Santo para orientação e proteção contra as forças do mal. A relação do Eufrates com eventos históricos de rebelião e guerra também nos ensina sobre a necessidade de arrependimento e renovação espiritual. A Bíblia nos convida a refletir sobre essas histórias e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. A leitura e meditação sobre as Escrituras são práticas essenciais para entender a profundidade desses simbolismos e fortalecer nossa caminhada espiritual. Portanto, o simbolismo do rio Eufrates é um poderoso lembrete das batalhas espirituais que enfrentamos. Ele nos chama a reconhecer nossos pecados, buscar a verdade na Palavra de Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Com fé, esperança e oração, podemos navegar pelos desafios do mundo, confiantes na promessa de vida eterna no céu e na proteção divina. A compreensão humana é limitada, e grande parte do que existe tanto no mundo físico quanto no espiritual permanece um mistério. A Bíblia nos ensina que há uma vasta criação de Deus além do que nossos olhos podem ver. Os mistérios espirituais, muitas vezes mencionados nas Escrituras, nos lembram de nossa necessidade de humildade e reconhecimento da grandiosidade divina. Jesus Cristo frequentemente falava em parábolas, mostrando que o entendimento profundo só é alcançado através da fé e da orientação do Espírito Santo. Embora a ciência e a tecnologia tenham avançado tremendamente, ainda há muito que desconhecemos sobre a criação de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e verdade, guiando-nos em nosso caminho espiritual. Por exemplo, dedicar tempo à leitura das Escrituras pode nos proporcionar insights sobre os desafios do mundo e nos preparar melhor para enfrentá-los. A prática diária de estudar a Bíblia e orar é uma forma de nos conectar com esses mistérios espirituais. Os mistérios do mundo espiritual são um convite à exploração e à busca constante pelo conhecimento divino. Historicamente,
Figuras bíblicas como Moisés e Daniel foram guiadas por visões e revelações que transcendem a compreensão humana. Essas histórias nos inspiram a buscar uma relação mais profunda com Deus e a confiar em sua sabedoria para navegar pelas complexidades da vida. A fé em Jesus Cristo é a chave para desvelar esses segredos espirituais. Mesmo com toda a tecnologia moderna, a natureza espiritual de muitas experiências humanas continua inexplicável. Milagres e intervenções divinas são testemunhos da presença de Deus em nossas vidas, mostrando que há uma realidade além do tangível. Oração e fé são nossas ferramentas para explorar e compreender esses mistérios, fortalecendo nossa esperança na salvação e na vida eterna no céu. Portanto, a vastidão dos mistérios espirituais e físicos de Deus é um lembrete da nossa humildade e dependência divina. Devemos continuamente buscar o reino de Deus, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e mantendo a fé inabalável. Assim, podemos encontrar paz e verdade em meio aos desafios do mundo, confiando no amor e na sabedoria de Deus para guiar nosso caminho. As extraordinárias profecias e julgamentos divinos descritos no livro de Apocalipse servem como um forte chamado ao arrependimento. A humanidade, muitas vezes, mostra-se teimosa e relutante em se voltar para Deus, mesmo diante de sinais claros de sua intervenção. Jesus Cristo, em seu ministério, frequentemente convidava as pessoas ao arrependimento, destacando a importância de reconhecer nossos pecados e buscar a salvação. A resistência ao arrependimento é um tema recorrente nas Escrituras, refletindo a natureza humana de desafiar o reino de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de corações endurecidos, mesmo quando confrontados com milagres e julgamentos divinos. No livro de Êxodo, vemos como o faraó repetidamente endureceu seu coração contra os sinais de Deus. Isso nos ensina sobre a necessidade de humildade e de abrir nossos corações ao Espírito Santo. Uma forma prática de aplicar isso é a confissão regular de nossos pecados e a busca ativa pelo perdão de Deus, algo que pode ser feito através da oração sincera. O arrependimento não é apenas um ato de contrição, mas uma transformação profunda do coração e da mente. A Bíblia nos chama a uma mudança de vida que reflete a verdade e a paz encontradas em Jesus Cristo. Para aqueles que buscam essa transformação, a leitura diária das Escrituras e a meditação sobre a Palavra de Deus são essenciais. Estes atos fortalecem nossa fé e nos ajudam a viver de acordo com os ensinamentos do Reino de Deus. Apesar dos extraordinários eventos profetizados em Apocalipse, muitos continuarão a ignorar o chamado ao arrependimento. Isso destaca a importância de compartilhar a mensagem de salvação e de viver uma vida que testemunhe a verdade do Evangelho. Jesus Cristo nos deixou o exemplo de como viver em amor e obediência a Deus, e somos chamados a seguir seus passos, mesmo em um mundo cheio de desafios e tentações. Portanto, o chamado ao arrependimento é urgente e vital para nossa jornada espiritual. Devemos reconhecer nossos pecados, buscar a verdade na Palavra de Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao fazermos isso, não só encontramos a paz e a esperança na salvação, mas também nos preparamos para os desafios futuros, confiantes na promessa de vida eterna no céu. Na sociedade contemporânea, a influência de Satanás muitas vezes é celebrada, e os valores morais são constantemente desafiados. A Bíblia nos adverte sobre os perigos de nos afastarmos de Deus e sucumbirmos às tentações do mundo. Jesus Cristo nos ensinou a ser vigilantes e a permanecer firmes na fé, mesmo diante de um mundo que frequentemente exalta o pecado. A batalha espiritual é real, e é crucial que os crentes mantenham a esperança e busquem a proteção do Espírito Santo. Nos dias de hoje, vemos uma crescente aceitação de comportamentos e ideologias que contradizem os ensinamentos bíblicos. A mídia e a cultura popular frequentemente promovem mensagens que glorificam o pecado e desvalorizam a verdade de Deus. Para os crentes, é essencial estar ciente dessas influências e buscar continuamente a orientação da Palavra de Deus. Um exemplo prático é selecionar cuidadosamente o que consumimos na mídia e procurar conteúdos que fortaleçam nossa fé. O confronto entre os valores cristãos e os valores do mundo moderno pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para reafirmar nossa fé em Jesus Cristo.
A Bíblia nos encoraja a ser luz no mundo, compartilhando a mensagem de salvação e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Participar de comunidades de fé, como grupos de estudo bíblico e igrejas, pode proporcionar apoio e encorajamento para enfrentar os desafios diários. A luta espiritual no mundo moderno exige que os crentes estejam preparados para resistir às tentações e decepções de Satanás. Isso inclui fortalecer nossa vida de oração, aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo em todas as nossas decisões. A história de Jesus resistindo às tentações no deserto é um exemplo poderoso de como a fé e a verdade da palavra de Deus podem nos proteger contra o mal. Portanto, as implicações modernas da batalha espiritual são um chamado à vigilância e à fidelidade. Devemos permanecer firmes na fé, rejeitando as influências negativas do mundo e buscando viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Com a esperança e a verdade da Bíblia como nosso guia, podemos navegar pelos desafios do mundo moderno, confiantes na promessa de vida eterna no céu. Em meio aos desafios e às tribulações do mundo moderno, há uma mensagem de esperança poderosa e eterna. Jesus Cristo nos chama a permanecer firmes na fé, a compartilhar a mensagem de salvação e a resistir às tentações e decepções de Satanás. A Bíblia é nossa fonte de verdade e orientação, oferecendo conforto e paz mesmo nos momentos mais difíceis. O reino de Deus é um refúgio para os crentes, onde a esperança e a vida eterna no céu são promessas firmes e imutáveis. Os crentes são encorajados a espalhar essa mensagem de esperança, lembrando que o amor e a verdade de Deus são mais fortes do que qualquer mal que possamos enfrentar. Através da oração, podemos buscar a orientação do Espírito Santo e fortalecer nossa fé. Um exemplo prático é compartilhar testemunhos pessoais de fé com amigos e familiares, mostrando como Deus tem trabalhado em nossas vidas. Esses relatos podem inspirar outros a buscar a verdade e a paz em Jesus Cristo. A força do amor de Deus é capaz de transformar vidas e trazer esperança onde há desespero. A Bíblia nos ensina que, apesar das provações, a fé em Jesus Cristo nos capacita a superar qualquer obstáculo. Participar de atividades comunitárias, como ajudar os necessitados e se envolver em obras de caridade, é uma maneira prática de viver os ensinamentos de Cristo e de espalhar a mensagem do reino de Deus. Essas ações não só beneficiam os outros, mas também fortalecem nossa própria fé. A verdade da palavra de Deus é um farol que ilumina nosso caminho, oferecendo esperança e direção. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, a promessa de vida eterna no céu nos dá força para continuar. A prática diária da leitura bíblica e da meditação nos ajuda a manter nosso foco em Deus e a fortalecer nossa relação com Ele. Através dessas práticas, podemos encontrar a paz que só o Espírito Santo pode proporcionar. Portanto, a mensagem de esperança é clara: permaneça firme na fé, compartilhe a salvação e resista às tentações do mal. A verdade e o amor de Deus são eternos e nos oferecem um refúgio seguro em tempos de tribulação. Com a Bíblia como nossa guia e a oração como nossa arma, podemos enfrentar qualquer desafio, confiantes na promessa de vida eterna no céu e no poder redentor de Jesus Cristo. Agora que você mergulhou profundamente nos mistérios do Rio Eufrates e compreendeu a importância espiritual desses eventos, é hora de aplicar esse conhecimento em sua vida. Como você vai responder a esses ensinamentos? Você está preparado para fortalecer sua fé e resistir às tentações do mundo moderno? Pense em como pode integrar a leitura diária da Bíblia e a oração em sua rotina, buscando sempre a orientação do Espírito Santo. A transformação espiritual começa com pequenos passos. Compartilhe o que aprendeu com amigos e familiares, inspire outros a buscar a verdade na palavra de Deus. Será que eles também estão cientes da importância dos eventos bíblicos relacionados ao Eufrates? Incentive-os a explorar essas verdades e a refletir sobre suas próprias jornadas espirituais. E, por fim, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esses e outros tópicos fascinantes. Estamos apenas começando a desvendar os segredos das Escrituras e há muito mais a ser descoberto. Junte-se a nós nessa jornada espiritual e esteja sempre preparado para os desafios e revelações que virão.